Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolhe, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus ele nos traz 2 ensinamentos que se complementam. Na primeira parte do Evangelho, Jesus fala sobre a sua paixão, morte e ressurreição. Jesus vai predizer aquilo que vai acontecer com ele, mas ele usa um termo que os profetas usavam na antiguidade, falando sobre o Filho do Homem. Aqui nós temos esse termo que remete-se àquilo que é um sentido escatológico, mas também um sentido messiânico, porque Jesus Cristo é aquele que vem realizar a obra de salvação para elevar a condição humana a uma condição de plenitude, de perfeição do reino dos céus. Por isso que Jesus Cristo vai predizer a sua obra, e ali ele vai dizer que vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Aqui nós temos 3 realidades que são essenciais na obra messiânica, na obra de Jesus Cristo: ser entregue, a morte e a ressurreição. Veja que nós temos essas 3 realidades que fazem parte também da vida cristã. Ser entregue significa não fazer a própria vontade, mas a vontade de um outro. A morte é a mortificação que todos nós precisamos aprender a viver, porque só morrendo com Cristo seremos capazes de ressuscitar com Ele. Depois nós vemos na segunda parte do Evangelho aquilo que é o complemento dessa obra messiânica, porque os discípulos discutiam entre si quem dentre eles era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Aqui nós temos esse ensinamento, porque Jesus é aquele que é o primeiro e por isso que ele vem a esse mundo para ser o servo de todos. É aquele que se faz o último. Por isso que essa realidade de fazer-se o último é de assumir a condição humana para nos salvar. Aquele que é perfeito assumiu uma condição sem pecado algum, mas assumiu a nossa condição humana, como se fosse assumir os pecados do mundo inteiro. Quis ser o último, para também ser aquele que serve a todos dessa obra de salvação, que serve a todos através da sua entrega, através da sua morte,
que serve a todos essa ressurreição. Por isso que nós vemos essas duas mensagens e ensinamentos de Jesus Cristo que vão se complementar. Jesus, ele nos traz essa realidade. No serviço, todo serviço ao próximo, todo serviço na obra de salvação de Deus é um serviço de entrega, de morte e ressurreição. Por isso que nós precisamos adentrar cada vez mais nesse mistério da vida cristã, para não desejar ser o primeiro, mas ser sempre o último, buscar fazer aquilo que ninguém quer fazer, buscar se dedicar àquelas coisas que o mundo em si não tem desejo nenhum em praticá-los. Por isso que Jesus Cristo ele nos traz essa realidade. E aquilo que o mundo não quer praticar é justamente isso. A entrega, que é o símbolo da obediência, a morte, que é verdadeiramente o símbolo daquilo que é uma pobreza nessa terra, e a ressurreição, que é a restauração da pureza original, que se assemelha à vida de castidade. Por isso que Jesus ele vai nos chamando a dar esses passos, e no segmento ele vai nos dando esses ensinamentos. Por isso que ele também vai colocar uma criança no meio deles e vai dizer: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolhe, está acolhendo, não a mim, mas aquele que me enviou. Veja que esse ensinamento que Jesus Cristo nos traz, essa criança, porque a criança é alguém que não pode dar nada em troca quando nós fazemos um bem a ela. Assim deve ser o serviço na obra de salvação. Assim deve ser todo serviço cristão, um serviço sem desejar nada em troca, tendo certeza que nós estamos fazendo por Cristo Jesus. E fazendo por Cristo Jesus, estamos realizando a vontade do Pai. Por isso que Jesus, nesse Evangelho, ele vai nos chamar a essa reflexão bela, que na vida cristã deve se realizar a obra de redenção, a entrega, a morte e a ressurreição. Mas precisa da nossa parte uma atitude de liberdade, onde nós não buscamos ser o primeiro, mas buscamos sempre ser o último. Buscamos sempre o melhor para o nosso próximo, para a salvação das almas. E assim busquemos salvar, servir a todos com a obra de salvação, com a nossa própria vida, para que assim realmente o nosso coração ele possa ser generoso e não deseje nada em troca, mas possa verdadeiramente, dia após dia, ser capaz de fazer o bem sem ver a quem e principalmente sem querer nada em troca desse bem, tendo a certeza de que o bem maior nós já recebemos, que é o lugar mais alto, que não é nessa terra, mas é sim o reino dos céus, o fim último da vida humana, a contemplação da Trindade Santa, a contemplação de Deus juntamente com os anjos e os santos no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.